Fala pessoal, vamos lá. Hoje eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o meu principal aprendizado e o meu principal arrependimento de quando eu trabalhei com o Flávio Augusto. Eu sei que eu já tenho alguns vídeos aqui onde eu falo sobre essa experiência, eu falo sobre a experiência na WhatsApp, como foi o lado profissional, mas depois de alguns anos de ter saído da WhatsApp, de ter passado por outras experiências e refletindo sobre a minha própria vida, eu cheguei a duas conclusões opostas. Qual foi o principal aprendizado, que é talvez o maior ponto de gratidão, e qual o ponto de arrependimento. Mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou empreendedor, marqueteiro, vendedor e apaixonado por pessoas, comunicação e negócios. Aqui eu conto um pouco a minha jornada, as minhas experiências e ajudo você que talvez já empreenda, já tenha seu negócio, ou talvez tenha o sonho de criar o seu próprio negócio, crescê-lo e de alguma forma eu espero que a gente possa ter uma troca e aprender um com o outro. Então, eu queria começar sobre, acho que o meu principal aprendizado. Sem dúvida nenhuma, o principal aprendizado que eu tive com o Flávio Augusto foi aprender a vender. Nossa, que óbvio, era isso. Calma, deixa eu te explicar o porquê que isso é tão importante e porquê que isso de fato mudou a minha vida e muda até hoje. Não é só pela capacidade de vender em si, de vender um produto para alguém, mas principalmente entender como acontece uma persuasão. Porque a venda nada mais é do que isso. É você levar a pessoa de um ponto A até um ponto B. Isso pode ser ela comprando um produto de você ou pode ser ela comprando uma ideia de você. E nós somos seres sociáveis. Todo o tempo a gente está comunicando com outras pessoas, nós precisamos um dos outros. Então, a gente sempre vai estar precisando que as pessoas comprem a nossa ideia, comprem o nosso lado. E para isso é muito importante a gente desenvolver essa habilidade. Então, eu acho que isso, quando eu reflito sobre as oportunidades que eu tenho acesso, projetos que aparecem, às vezes eu até penso que, caramba, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, porque determinadas coisas surgem para mim. Eu já internalizei tanto, construir uma ideia, construir uma forma de um pensamento que já se torna muito natural para mim. Toda vez que eu vou construir uma ideia ou quero chegar num determinado objetivo em uma conversa, eu sempre começo por aí. Na minha cabeça eu tenho muito claro qual que é o meu objetivo com aquela determinada conversa ou negociação. E a partir disso, eu vou tentando quebrar em etapas, imaginando como que por onde pode se levar essa determinada negociação ou essa conversa, e eu vou pensando nas possíveis objeções. Então, a partir disso, eu vou me antecipando a elas, para quando eu começar a falar, eu já construir, tentando me antecipar a todas essas possíveis objeções que aconteçam. E aí, dentro da conversa, é óbvio que a gente não consegue prever tudo, mas conforme algumas coisas vão surgindo, a gente consegue usar algumas determinadas técnicas e naturalmente você chega ao seu objetivo. Então, isso para mim, por eu já ter exercitado tanto, até às vezes acontece determinadas discussões aqui em casa com a minha esposa e ela já, tipo, já vem toda armada para discutir comigo. Não, não vem usar tuas técnicas e tal, não faz isso. Mas para mim já é muito natural a forma de eu construir uma ideia. E desde que eu saí da WhatsApp, em todos os lugares que eu passei, eu tive destaque, eu ganhei oportunidades, eu ganhei promoções, eu ganhei dinheiro. E tudo isso eu atribuo muito a essa capacidade que eu tive de aprender a vender, aprender a me vender e aprender a vender a minha ideia. Já por um outro lado, eu acho que o principal ponto de arrependimento que eu tenho foi que eu, quando trabalhei na WhatsApp, eu era muito novo, né? Eu tinha ali, acho que eu entrei com 19 anos lá, e na época eu fazia engenharia eletrônica na Universidade Estadual. E eu acho que eu era muito deslumbrado com a vida, com a minha própria ambição, com as oportunidades, o que eu poderia alcançar. E na época eu acompanhava muito também, até hoje eu acompanho o marketing digital. E no marketing digital, no marketing em si, tudo é muito uau, tudo é muito exponencial. Então, isso me fazia enxergar que a vida ou conquistar um determinado objetivo era muito mais fácil do que realmente é. E conforme o tempo passa e a gente vai buscando conquistar novos objetivos, a gente vai entendendo que não é tão fácil assim. As coisas não são tão simples, existe um processo, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então, naquele momento, quando eu entrei na WhatsApp, eu me joguei de cabeça naquilo e eu abri mão de praticamente muita coisa. Eu abri mão do meu próprio físico, eu não cuidava direito de mim, eu não me alimentava bem, eu abri muitas vezes também mão de estar tempo com a minha atual esposa, né, minha namorada na época, com a família, com amigos, eu abri mão de estudar outras coisas, de plano B, plano C, e eu simplesmente me joguei de cabeça no plano A. E eu sei que muitas vezes, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a importância do plano B. Você aí no YouTube, você vai ver vários vídeos falando, você não tem que ter plano B, você não tem que ter plano C, você só tem que ter o plano A, você tem que queimar os barcos, e é muito bonito esse discurso na internet. E eu, às vezes, até acredito que, de fato, às vezes é ruim
a gente ter opções. Às vezes, quando a gente tem uma única opção, a gente se joga de cabeça naquilo. Faz sentido sim. Só que na vida real, imprevistos acontecem, você tem responsabilidades. E hoje, que eu tenho muitas responsabilidades, a minha cabeça, ela tá sempre trabalhando. A minha cabeça tá sempre trabalhando no plano A, no plano B, no plano C. Eu faço uma determinada ação, um determinado projeto, e eu penso, se isso daqui der certo, show. Esse é o próximo passo. Mas se isso daqui der errado, eu tenho isso daqui também, entendeu? Então, o principal ponto de arrependimento é que quando eu vivi a WhatsApp naquele momento, eu me joguei de cabeça e abandonei todo o resto. E não valeu a pena. Apesar de eu ter ganhado dinheiro, apesar de ter me aberto portas, eu ter aprendido a vender, como eu falei aqui, que é a principal habilidade, eu me desenvolvi em outros aspectos, eu percebi o quanto eu consigo trabalhar muito, o que é uma alta performance, eu acho que eu aprendi a lidar com pressão, mas isso me trouxe diversas consequências que hoje eu me arrependo e eu vejo que não precisava ser tão assim. Então, dentro desse arrependimento, eu me arrependo também de não ter saído um pouco antes. Até porque eu já tinha uma certeza que eu não queria mais aquilo, meses antes de eu sair verdadeiramente. Só que eu fiquei me arrastando durante um tempo, remoendo aquilo e com medo de tomar aquela decisão. Então, dentro de todo esse arrependimento, eu me arrependo disso também. Eu poderia ter saído antes. Então, eu acho que fica um outro insight pra gente estar sempre refletindo. E eu sei que é difícil pra caceta a gente saber o momento de, tá, é o momento de continuar, eu ser forte, porque tá difícil, ou é o momento de, já deu, e partir pra outra coisa. Essa é a pergunta do milhão. Mas hoje, refletindo sobre a minha vida e a experiência que eu tive lá dentro, esses são os dois grandes paralelos. E é isso, se você gostou do vídeo, já curte, se inscreve no canal, eu tô voltando agora. Eu tô num projeto muito grande, eu tô num momento da minha vida muito legal, tanto financeiramente quanto no sentido de realmente de projetos legais que eu tô desenvolvendo individualmente, com outras empresas também. E eu vou tentar trazer um pouco mais disso aqui. Vamos falar sobre marketing, vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre lançamento digital, vamos falar sobre o que dá certo, o que dá errado, sobre inteligência artificial, enfim, sobre a minha opinião sobre a vida, né? Não que isso seja grandes coisas, mas se para você for interessante, fica aqui comigo, se inscreve no canal, curte, acompanha e me segue nas redes sociais. Valeu!